De volta com o Educador em Entrevista, agora aqui na Companhia por Live da Vivian. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos que estão aqui para nos ouvir. Bom, trabalho de casa, né? O famoso home office aí, ganhou a vida de uma parte gigantesca aí dos brasileiros e das pessoas no mundo em virtude da pandemia. Já era uma ação possível, mas havia muita resistência. A pandemia acabou acelerando esse processo. Como é que você tem visto essa questão, Vivian? E como é que a gente vê essa tendência aí no pós-pandemia? Pois é, Luciano, a gente percebe que muitas empresas tinham uma certa resistência a adotar o home office e muita dúvida sobre se as pessoas iam ser produtivas, não iam ser, iam cumprir suas metas. E o que foi percebido nesses meses aí já de distanciamento é que as pessoas são muito produtivas, aliás, estão trabalhando até mais, muita gente dizendo, estou trabalhando mais do que trabalhava lá no escritório. Então é possível sim, acho que a tendência no pós-pandemia, sabe-se lá Deus quando vai ser esse pós-pandemia, é um formato mais híbrido, que não seja só todos os dias de home office, porque também muita gente tem dito, falta aquele momento do café, falta o momento de estar com as pessoas, mas também houve uma otimização do tempo. Tinha executivo que, por exemplo, pegava um avião para ir para outro país, para fazer uma reunião e voltar para o seu posto de trabalho. Então, essas distâncias foram encurtadas, tudo isso deve se manter, né, para essas reuniões mais pontuais, mas a convivência, essa criação de laços ainda acontece muito no presencial, então deve ter esse formato híbrido, na minha opinião, pelo que eu vejo dos meus clientes também. Perfeito. E uma das coisas que a gente viu também da mudança da dinâmica é empresas já repensando seus espaços, né? Que utilizavam grandes espaços, migrando para estruturas menores, deixando uma parte da equipe em rodízio na própria empresa e parte do trabalho em home office. Exatamente. E é curioso porque houve um tempo aí de muito investimento em espaços de trabalho, espaços compartilhados, com mais cara de coworking, de mais colaboração, e agora tem que se repensar novamente para espaços menores, porque de fato não faz sentido deslocar tantas pessoas para um único local, trabalhar nesse único local com vários andares, para alguns casos de algumas empresas, sendo que deve haver esse formato híbrido. Então, realmente, um repensar sobre muitas coisas. E até mesmo, eu percebo, um repensar de tecnologias, porque muita gente já tinha algumas ferramentas instaladas em seus computadores, mas não se usava. E agora as pessoas tiveram que forçadamente aprender a usar ferramentas de reunião remota, gestão remota para reduzir o número de mensagens em WhatsApp e e-mail. Então, vamos usar, sei lá, Slack ou outras ferramentas que trocam aí as mensagens e conteúdos. Então, tudo foi bem repensado, não só a estrutura física, especialmente essa, mas também esse uso de ferramentas e aplicativos nesse mundo virtual. Perfeito. Também a tendência de adaptar o seu ambiente doméstico para essas ações, né? Porque às vezes a gente até tinha alguma experiência, mas agora, né, como você me confidenciava aí no intervalo, né, agora com uma rotina mais pesada, né, com filho, com cachorro, com marido, com todo mundo lá nesse ambiente, e você tendo que cuidar, né, da organização disso para poder ter também um espaço de trabalho. Exato. Tem até arquitetos, designers que têm falado que hoje em dia essa tendência de ter um espaço de trabalho em casa é muito forte para os próximos anos, porque algumas pessoas tinham essa possibilidade. Eu já tinha esse espaço aqui, que é um espaço que eu trabalhava e estudava, mas ele não era, como você disse, assim, tomado e invadido, entre aspas, por tudo que acontece na casa, os barulhos da casa, do vizinho, enfim. Então, realmente, as pessoas têm que pensar qual é o espaço que a internet chega melhor, que o sinal chega melhor, que não tem gente passando atrás, ou que se passar atrás não vai comprometer a sua fala numa reunião mais importante, por exemplo. Como lidar com esses barulhos que acontecem, que são naturais da casa, porque não dá para viver numa casa totalmente silenciosa, é quase impossível, nem que você viva sozinho, você tem algum tipo de ruído que aparece. Então, realmente, repensar, ver qual o melhor canto, adaptação de cadeira, adaptação de altura de mesa, do próprio equipamento que as pessoas usam para fazer suas transmissões.
Então, houve um repensar geral. Acho que a gente nunca aprendeu tanto quanto nesses meses de pandemia, forçadamente ou não, né? Mas tivemos que aprender. Sem dúvida. Também o desafio de repensar até a própria dinâmica de trabalho, né? Porque, como você colocou bem, às vezes no ambiente da empresa a gente tinha o tempo do cafezinho, a gente tinha um tempo de espera. Hoje se perdeu isso, mas a gente vê que em alguns casos, e na boa maioria deles, a produtividade aumentou, mesmo com um tempo menor de trabalho. O que acontece é que muita gente tinha tempo de deslocamento. Então, há pessoas que gastavam 3 horas por dia, até mais às vezes, para ir e voltar ao trabalho. Depende da cidade que você mora, enfim. Mas nem que seja aquela meia hora que você usava para ir e voltar ao trabalho, você usa para fazer alguma outra coisa. Nem que seja para acordar um pouco mais tarde e continuar sendo produtivo. E aí acho que o nosso desafio como um todo é criar alguma disciplina para o nosso autocuidado. Porque aquele cafezinho que a gente fazia com colegas de trabalho era um momento de descompressão, um momento de você não ficar ali na tela. Então eu percebo até aqui em casa, eu vou tomar café, já trago o café, já fico diante da tela, falo, não, calma, toma o seu café, são 5 minutos que vão te fazer melhor nas próximas horas de trabalho. Então, criar esses momentos de autocuidado são bem importantes na rotina, senão a gente fica online 24 horas por dia e nem que não seja conectado no trabalho, a gente sai do trabalho e está no celular vendo outras coisas, então é muita tela e isso acaba comprometendo a nossa qualidade do sono, enfim. Tem que ter esse respiro aí, esse cuidado. Tá aí, ó, a interferência. O meu vizinho fazendo essa intercorrência agora. Vivian, você me falava aqui a respeito dos cursos, né, que vocês realizam, das ações. O que mudou, né, também nessa ação? Eu tenho um espaço de cursos em Jundiaí, mas atendo o Brasil inteiro porque eu vou até as empresas para dar os cursos nos espaços delas. Então, a primeira coisa que aconteceu logo em março é que a agenda caiu por completo, porque eu viajava muito e vários outros consultores também. Então, tudo foi modificado até um tempo das empresas se identificarem se elas iam transformar tudo do presencial para o online. E a gente vê uma forte tendência de 2021 continuarmos nos cursos nas empresas no formato remoto. Claro que existe muita experimentação, já houve até mais experimentação de qual formato combina mais, quanto tempo de duração, que ferramenta é melhor. Eu aprendi várias ferramentas para poder criar interação nesse ambiente virtual. E aí, claro que nesse nosso espaço físico em Jundiaí, a gente está sediado em Jundiaí, o que acontece é que a gente recebia. Consegue me ouvir? Normal, pode seguir. A gente recebia as pessoas de Jundiaí e agora a gente consegue abranger nacionalmente, porque as pessoas conseguem se inscrever. Então tem essa grande vantagem também do online. A É, desvantagem é esse barulho. mas que como a gente falava aí, né, começou a fazer parte da rotina também. E no conteúdo dos cursos, vocês começaram a mudar também o conteúdo para essa nova realidade, a ter formação para essa realidade à distância? Olha, eu já aprendi muito a trabalhar nesse formato online, porque eu era tutora online na Unicamp quando fiz minha formação lá em linguística, mas é claro que eu também fui atrás de várias ferramentas novas, então Mentimeter, Mural, Jamboard do Google, que foi também fortalecido nesses tempos, e aí tem muitos cursos de facilitação para quem é professor, para poder aprender a lidar com esse online, para trazer uma aula mais leve, não só conteudista, porque é cansativo, o tempo do online ele acaba sendo diferente do presencial, então ficar falando durante 1 hora sem ter interação, só com slide, a gente com uma telinha pequena aparecendo, fica muito difícil para o aluno também estar conosco. Então foi necessário sim para todo mundo que é professor de escola formal ou de cursos técnicos de capacitação nas empresas ter algum tipo de aprendizado, de formação para poder levar conteúdo com interação, com aprendizagem mais efetiva, ainda que seja à distância. Perfeito. E a busca disso, né? Porque a gente percebe que nós estamos aprendendo às vezes na raça, mas, né, se existe um caminho, se existe um formato, se existe possibilidade de formação, a quebra atalhos aí, né? A gente consegue Uhum. fazer com mais qualidade dentro dessa necessidade do hoje.
E às vezes pode ser curso, porque o professor que vai fazer esse curso de capacitação, ele traz muitas ferramentas que ele próprio já experimentou, já testou, já usa com mais tranquilidade do que a gente está aprendendo muitas vezes. Mas também grupos de professores. Eu tenho um grupo de consultores que a gente se reúne toda sexta-feira para trocar experiências. E aí um fala, eu testei isso no meu cliente, funcionou super bem, esse formato aqui combina bem com o grupo. Então também ter um grupo de troca de experiências ajuda. E eu estou falando em relação à aprendizagem, mas pode ser em relação a engenheiros que viram que algumas saídas, algumas ferramentas usam melhor para o seu formato de trabalho. Médicos também trocam muita experiência. Então, não só essas categorias, mas qualquer categoria de trabalho, acho que vale pensar assim, como é que eu consigo aprender com os outros? Que eu não tenha que me inscrever num curso, porque eu não tenho noite livre, eu não tenho tempo para fazer, mas às vezes um bate-papo com alguém que já tem feito algo mais inovador no seu segmento, vale para você também aprender novas ferramentas para lidar com esse mundo virtual. Perfeito. E a gente sabe que é uma tendência que fica, né, como estávamos falando aí, que vai passar por uma outra transformação com a abertura, um reajuste, né, no que de fato fica à distância, no que de fato volta ao presencial aí, mas também a gente percebeu uma questão prática que é o quanto a tecnologia no país não estava preparada para isso, né? O quanto nossa internet ainda é ruim para esse tipo de ação, né? Enfim, também vai forçar o país a melhorar essa infraestrutura. Exato, porque a gente acaba meio que assim demandando das pessoas uma internet que não é compatível com os locais em que nós vivemos, pacotes que nós tínhamos antes da pandemia. Existe uma discussão nas empresas sobre pacote de benefícios. Eu tenho que, eu como empresa, prover essa internet de melhor qualidade, dado que eu demando das pessoas reuniões durante todo o dia, com vídeo, com áudio, com ferramentas, próprio equipamento. Houve empresas que disponibilizaram os seus computadores para as pessoas irem buscar nas suas baias de trabalho, locais de trabalho, para trazer para as suas próprias casas, porque como é que eu posso pedir para as pessoas tenham um ótimo computador com uma ótima potência para poder trabalhar de casa? Então, realmente são esses ajustes em relação a uma complexa rede de fatores, especialmente rede de transmissão. A gente está vendo aí casos de falta de energia elétrica em alguns estados, então tudo isso também tem que ser olhado com atenção. Sem dúvida. O país já tinha um know-how aí quando a gente pensa no ensino EAD, né? Eu acho que foi a primeira estrutura aí a destacar durante a pandemia, né? Porque o know-how já estava estabelecido e ele foi ampliado aí para dar conta da demanda, né? Então as universidades e faculdades que já tinham uma fatia em EAD, né, fizeram a transição com mais tranquilidade. Quem já usava os aplicativos, né, vamos pensar aí no ramo de alimentação, etc., quem investiu em aplicativos no primeiro momento, antes da pandemia, surfou aí, né, com a pandemia, estavam mais capacitados, mas a gente tem um grupo aí que ficou no vácuo dessa situação e que teve que correr para se adaptar. Uhum. E é uma corrida bastante desajustada, porque, como você disse, quem já estava mais inserido nesse universo conseguiu rapidamente transformar suas soluções para esse mundo virtual. Agora, quem era mais resistente ou não tinha estrutura, não tinha processos mais ajustados, de fato, teve que correr mais atrás e ainda errar por mais tempo até acertar o modelo que fosse compatível para as pessoas. Eu vejo muito nas empresas, muitas delas diziam: não, curso online eu não quero sempre o curso presencial. E claro que eu adoro fazer o curso presencial, estar com as pessoas, a troca é outra. Mas, sem dúvida, com essas ferramentas que a gente cria interação, mesmo no mundo virtual, também dá para trazer esse calor do presencial para o virtual, o que não dá a gente ficar negando. Eu vi algumas empresas negando: não, a gente não vai voltar para os cursos, não, daqui 2 meses, não, daqui 3 meses, e aí passaram-se 6 meses sem capacitação para os funcionários. E outras que já estavam mais aderidas aí a essas plataformas, ou rapidamente mudaram e acharam uma solução possível, conseguiram capacitar as pessoas. Algumas delas, inclusive, Luciano, estavam com a equipe mais ociosa no primeiro momento, porque foi um tipo de negócio muito impactado, indústria de cinema, de cultura como um todo. Então, eles conseguiram também ocupar, digamos, a agenda das pessoas com capacitação,
com rodas de conversa, e você vê que isso trouxe também benefícios para o funcionário que estava num momento de muita instabilidade. Eu acho que, no fundo, a grande lição dessa pandemia, a gente tem que ser muito resiliente e procurar transformar. Não é fácil, tem duras penas, a gente fica às vezes sem dormir à noite. Eu, como empresária, fiquei noite sem dormir, do tipo, o que vai acontecer e tal, mas é achar soluções, é falar com as pessoas, trocar ideias para poder achar caminhos. Querida, agradeço imensamente a participação conosco. Queria que você deixasse o contato aí, né? Como é que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês. Obrigada a você pelo convite. Então, para quem quiser conhecer, a VRS Academy é o nome da empresa. Vocês podem nos encontrar no Instagram, VRS_Academy. E quem quiser seguir o meu perfil também no Instagram é Vive Rio Estela. Estamos no LinkedIn, temos site, YouTube, para prover conteúdos para vocês aprenderem com a gente também.